E podemos passar para o arco superior. Aqui a gente traça o segundo limiar. O primeiro limiar foi cruzado, saindo da zona conhecida, do mundo conhecido. O segundo limiar, agora você entra no domínio do outro, no domínio do dragão, da alteridade. Certo? Por isso a aproximação da caverna, né, na jornada do herói clássica. Voltando para o filme, né? os membros da Millennium Falcon, a nave, estava indo para Alderaan, que é o planeta natal da princesa Leia. Porque eles estavam indo entregar a mensagem. A mensagem é um pedido de ajuda, então vou lá para o planeta natal dela. Só que eles chegam em Alderaan e não tem mais Alderaan, porque o planeta foi destruído pela Estrela da Morte. A Estrela da Morte, para quem não lembra da história, é uma estação espacial capaz de destruir planetas inteiros. Então eles entram no espaço onde antes estava Alderaan e eles só encontram a Estrela da Morte. E ficam presos à Estrela da Morte por conta do raio trator. Né? Mais ou menos como um casamento, onde você está preso agora ao outro. Preso entre aspas, né? Está vinculado ao outro. Então essa vinculação com o mundo do outro, que vai eventualmente te matar, ou seja, te transformar. Claro que aqui entra como uma energia muito obscura. Estrela da Morte, o vilão está aqui, né? O Darth Vader. Mas no fundo isso é o outro. É aquilo que está fora do meu paradigma, aquilo que eu não compreendo, aquilo que é um ponto cego. E claro, tem coisas perigosas no meu ponto cego, sempre. Né? Ali estão os traumas, ali também estão os demônios, mas é ali também que está o tesouro. Né? Quem que faz esse processo na etapa da aproximação da caverna? É a justiça, a carta da justiça, o signo de Libra. Essa ideia de você atrelar duas vontades, ponderá-las, medir, como num casamento. Né? Na astrologia, a casa 7 é a casa dos inimigos e também a casa do cônjuge. Meu Deus, como assim, né? Então, o cônjuge é meu inimigo? Num certo sentido, sim, porque é uma outra vontade que está contra a sua na hora de pedir pizza. E aí, qual o sabor que eu quero? A portuguesa? Não, marguerita. Pronto. Nessa situação específica, o seu cônjuge é o seu inimigo. Né? E claro, também tem o aspecto de que o seu inimigo também é seu parceiro, como um ponto de vista oposto ao seu. Eventualmente, esses pontos de vista podem e devem ser conciliados, né? Mas no primeiro contato eles são sombrios para a gente. O que acontece na jornada é que, conforme você vai ficando competente com o mundo especial, você vai melhorando a qualidade da sua mente, né? Você se torna apto a passar pelo teste da ânima, ou do ânimos, né? Mas é o outro. Tem esse aspecto seletivo, que só vai deixar você passar quando você está pronto, quando você melhorou-se o suficiente. Então você passa por esse teste, cruza o segundo limiar e entra no território do outro. É como estar pronto para casar, digamos. Ser capaz de lidar com o outro, com uma outra visão, uma outra vontade, é digamos que o requisito para essa vinculação. Né? E na maioria das histórias aparece algo que te impede de retornar, como uma ponte que cai depois que você atravessa, ou o raio trator da Estrela da Morte, você não pode fugir, ou uma porta que se fecha atrás de você e acabou. Um ponto muito, muito identificável nas histórias é essa coisa do não retorno. Opa, entrei e não tem mais saída. Como um casamento, né? Essa vinculação. Aqui torna-se consciente, finalmente, né, palpável, essa proximidade da morte, do perigo que você... Opa, estou em perigo. Né? Não tem conflito ainda, Libra é um signo de paz, né, mas você está inevitavelmente em terreno perigoso. E você percebe que é inescapável.
A missão agora é inescapável. Ou você vai até o fim, ou você vai até o fim, de um jeito ou de outro, né? Os primeiros contatos com o dragão, eles tendem a ser protocolares até. Né? O dragão vai lá, ele se apresenta, ele não vai e te bate de cara, ele está aqui, parece muitas vezes uma visão, sai do meu território, senão será destruído. É quase como uma dança, né? Um processo diplomático entre o herói e o dragão. Quais são as qualidades necessárias aqui? Libra, justamente a ponderação entre o eu e o outro, sem ser mais demais o outro, sem ser demais o eu. É como uma balança. O ponto justo entre duas vontades. E essa imparcialidade. Também Libra é o signo mais distante do instinto. O instinto está lá em Áries, do outro lado. Ou seja, eu estou no território do outro, eu não posso só agir por impulso. Eu tenho que agir com razão, com ponderação, com diplomacia. Certo? Libra é o signo de exaltação de Saturno. Então aqui é onde a disciplina mais se paga, onde ela mais é útil, essa capacidade de se auto-restringir. Bom, essa é a aproximação da caverna. Tem a ver com esse ponto de não retorno. E aí a gente vai para o clímax da história, que é Ordália, Escorpião. Se a gente fizer uma divisão, né, da roda, aqui pela razão áurea, o Φ é uma proporção específica, né? Se eu dividir, vai dar mais ou menos aqui no meio do Escorpião. Então, na Ordália, mais ou menos não, vai dar bem no meio do Escorpião. O que é a Ordália? É o encontro, de fato, com o dragão na caverna do dragão. Né? Tem dois momentos aqui que são importantes. Um deles é quando o Luke entra na caverna, ele cai no esgoto ali da Estrela da Morte, tem que lidar com uma serpente, tudo muito simbólico. Tem o compactador de lixo, eles conseguem desligar eventualmente e sair. E o segundo momento é onde o Obi-Wan, que é o mentor dele, morre. Tá? E uma coisa importante é que o seu guia, ele some na travessia do limiar, na Ordália. Você sente que foi abandonado por tudo e todos. É uma etapa de muita cegueira, que você perdeu o seu mentor ali. Né? E a gente tem que atravessar no escuro, seguir a escuridão. É um momento de transformação, um momento de crise, de virada, onde a chavinha muda. A chavinha vira, digamos. Aqui você paga o preço. Você foi resgatar a princesa. Você vai sair com a princesa. Porém, você pagou um preço. Né? Que é, no fim, a morte do ego. E esse processo de morte do ego ele é feito a sós. Por isso também o mentor sobe nessa etapa. Seja o sagrador de guardião, seja o mentor oficial. E na astrologia é o signo de Escorpião. O arcano da morte e o signo de Escorpião. São as energias de transformação. Mas não uma transformação cosmética superficial, e sim uma transformação profunda. Uma mudança radical na maneira como se enxerga a vida e a realidade. Porque até então você enxergava pelos óculos do ego. E a partir de então você enxerga sem esses óculos, você enxerga com mais clareza, amplitude, mais visão. Né? Só que enquanto você está trocando de visão, digamos, né, de perspectiva, você está cego. Essa que é a ideia. A mente está se reconfigurando. Aqui o herói enfrenta o seu maior medo e, portanto, a sua maior ilusão. Claro que no fim, todos os medos eles derivam desse medo fundamental, que é o medo da morte, o medo da perda. Em muitas pessoas, esse medo da morte não é o medo da própria morte, mas o medo da morte dos seus familiares, das pessoas amadas. Mas ainda assim, o medo de perder, o medo do vazio, o medo da morte.
Se você está lá no centro do caos, no seu maior medo, em contato com o seu trauma, e é ali que que o preço é pago, digamos. O herói e o dragão, como eles são como que a antítese um do outro, né? Eles se anulam como matéria antimatéria. O ego morre justamente porque ele encontra o anti-ego, a sombra, o dragão. Essa morte não necessariamente é explícita, literal, né, que morre e renasce, mas ela acontece sempre como uma grande transformação que mudará para sempre. Então, esse mergulho na Estrela da Morte, o Luke não é mais o mesmo. Não é mais um fazendeiro. Agora, ele se torna verdadeiramente não ainda um mestre Jedi, mas um mestre de si mesmo, né? Alguém que consegue entrar e sobreviver e fugir vivo da Estrela da Morte. É alguém que tem um valor, né? Tá. A princesa foi resgatada. A esperança retornou, porque a princesa ela é representativa da rebelião, é a esperança de vitória contra o Império. Resgatar a princesa é ok, agora podemos, no mínimo, a fagulha de esperança de derrotar o Império. Aqui, a gente ainda está no primeiro filme, mas tudo bem. Certo? As qualidades necessárias são as de Escorpião aqui. A gente vai, nossa, mergulhar fundo nos detalhes desses processos. Mas, só para adiantar, né, o Escorpião é aquele que atravessa a escuridão, que consegue lidar com a escuridão. Então essas energias do silêncio, do recolhimento, da profundidade, né, de transmutar as negatividades, de conviver com o medo, de cura psicológica e literal também, mas a ideia de cura vem de Escorpião. Né? Tanto o veneno quanto a medicina são a mesma substância. Enfim, o Escorpião é aquele que te conduz pelo processo da transformação, que vai levar a enxergar novamente. Daí a gente começa a passar para Sagitário. O Escorpião tem a ver com a remoção, processo de Escorpião, com a remoção das causas da nossa cegueira, ou seja, das nossas ilusões. E uma vez que eu removi a causa da minha cegueira, agora eu estou apto a enxergar, como se eu tivesse com uma taça cheia de veneno. Eu esvazio essa taça cheia de veneno para eu conseguir receber o néctar dos deuses nela. Então, Sagitário é a próxima etapa, a recompensa, onde eu ganho o que eu vim buscar. Eu pago o preço na Ordalha e eu recebo a recompensa. Antes mesmo de saber da princesa, o sonho do Luke era ser piloto. Piloto da aliança, né? Entrar para a rebelião e ser piloto. Então aqui ele resgata a princesa e se torna piloto. Ele ganha uma nave para pilotar. Ou seja, ele tem essa recompensa dos seus esforços, do seu sacrifício. Eles conseguem fugir da Estrela da Morte com a princesa e chegar no quartel-general da Aliança Rebelde. E aí que tudo, né, ele é congratulado, recebe a nave, recebe e também a aprovação da princesa. Tá? O signo associado é Sagitário. Essa energia de mirar alto, de estar no topo. Estou no meu auge. Olha, vitória. Você tem aqui agora uma fusão das energias. Enquanto Libra é um casamento, né? Gêmeos é uma convivência. Libra é uma parceria. Sagitário é uma fusão. Tanto que você tem aqui a fusão do aspecto humano com o aspecto animal. Esse aspecto é domado ali em Leão. Como se você ganhasse uma montaria. O que mais? Tá, aqui você derrota o dragão e ganha o tesouro que você tinha ido buscar. O que você tinha ido buscar é justamente a esperança de salvação do reino. Seja um elixir, seja uma arma mágica, uma cura para uma doença, você consegue. Tem a ver com subir aos céus depois de ter descido ao inferno.
Você primeiro desce ao inferno na Ordalha para depois ascender aos céus, com a consciência transmutada, com as ilusões desfeitas. É como se as ilusões que a gente purifica em Escorpião impedissem a gente de ascender aos céus. Porque mesmo que eu estivesse no céu, eu não enxergaria nada. Essa é a ideia, né? Porque eu teria ilusão. Então, antes de ver, eu preciso me desiludir. Enfim, é isso. Então, aqui é o topo da montanha sagrada. É o local da visão. Em muitas histórias, há uma literal visão, onde aparece... No Rei Leão aparece o pai morto, né? O Mufasa. Pode aparecer um anjo. Mas aqui tem a ver com enxergar. Saber o que deve ser feito. Enxergar com clareza os caminhos. Porque eu estou no topo da montanha. Ó. No topo da montanha eu olho para o reino e vejo para onde os caminhos levam. E eu descubro também o que deve ser feito. Né? Isso leva naturalmente à próxima etapa. Então aqui a carta é a temperança. A temperança tem a ver justamente com conciliar os aspectos contraditórios em prol de uma direção comum, né? Em prol da ascensão. Você tem um pé no consciente na terra, um pé no inconsciente na água. Tudo isso em direção à iluminação, à visão. Essa é uma carta de iluminação. Essa é uma etapa de iluminação. A síntese dos opostos. A não dualidade. Opa. E assim a gente encerra Sagitário.